considerando as profecias de coisas que hão de ser, e como se referem a mim, o tempo em que estamos vivendo, homens destruindo a si mesmo, pela visão da palavra vejo cinzas em todo lugar. Ele nunca nos deixará antes da primeira bomba cair. Partiremos para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, nas asas de águia nos guia. O sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, nas asas de águia nos guia. O sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Esperamos no portão, o voo está quase partindo. Já passamos pelo check-in e toda a segurança. Em teofania, Jesus, nas asas de águia nos guia. O sinal está manifestado, agora podemos partir. Mas antes de cair o fogo, Ele nos libertará desse mundo para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões,
dimensões, para outra dimensão, viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, no abrir e fechar de olhos, trocando dimensões, trocando dimensões, trocando dimensões. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui pela graça de Deus para a sequência deste assunto que eu estou falando sobre a linha, né, entre a misericórdia e o juízo, trazendo hoje mais uma porção para alimentar as nossas almas, né? Creio que tem sido de grande bênção para nós, e na medida que Deus vai nos guiando, nós vamos caminhando, vamos explorando estas riquezas imensuráveis das Escrituras, da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler no livro de Provérbios, no capítulo 1, a partir do verso 23, essa leitura, esse texto que eu vou tomar aqui como base para termos aqui um tempo na presença do nosso Deus. Queria iniciar aqui com uma oração. Pai Celestial, mais uma vez, eu conto com a Tua misericórdia, a Tua graça, para como os pequeninos do Senhor Jesus Cristo, nós viemos aprender de Ti, que é o nosso mestre, nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que iniciou a obra e também conclui nas nossas vidas. Coloco nas Tuas mãos cada ouvinte, cada pessoa que estará sendo alcançada através deste canal do YouTube, através da internet, que todas possam ser abençoadas e que a Tua palavra possa trazer o efeito desejado, necessário, e que possa ser de edificação para as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus preciosos irmãos e irmãs, no livro de Provérbios, no capítulo 1, a partir do verso 23. Você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura. Veja bem: convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. E como estou dizendo, né, nos programas anteriores, estamos vivendo nos dias, como os irmãos sabem, dias em que a palavra de Deus, que o Espírito Santo em sua plenitude tem nos revelado toda a sua palavra, todos os segredos, os mistérios. Somos as pessoas que foram predestinadas para viver nos dias de Apocalipse 17, né? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando o segredo de Deus, todo o segredo de Deus seria revelado, seria consumado. E como essa escritura ela se encaixa tão perfeitamente nos nossos dias, onde está falando aqui que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Por quê? É como a própria Escritura diz, né, que a palavra de Deus ela é revelada, ela é interpretada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então, durante muito tempo, as pessoas tinham a palavra, mas durante as eras, como nós sabemos, através do profeta, o Espírito Santo estava limitado, estava preso, né, por circunstâncias, devido à incredulidade das pessoas. Porém, nos nossos dias, como nós vivemos, nos dias de Malaquias 4, a restauração através do profeta Elias,
Então o Espírito Santo pôde operar com liberdade, como nos dias do profeta e nos nossos dias então. A palavra de Deus através da liberdade do Espírito Santo, essa palavra sendo revelada a nós. Contudo, verso 24, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Veja que situação. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. A realidade das Escrituras, do Deus vivo, se rejeitar uma parte, para Deus já rejeitou tudo. Com Deus não tem 99,9%. Ou é 100% ou é nada. E eu chamando a atenção para muitas igrejas da mensagem, muitos líderes, lideranças, que até contém grande parte da palavra, justificação, santificação, pelas duas etapas aí da mensagem. Quando chegou essa totalidade, ou quando tem chegado essa totalidade, esse mover da coluna de fogo, essa continuidade, ela foi rejeitada, tem sido rejeitada. E Deus traz a correção, traz a advertência. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, flagelo, essas taças sendo derramadas, claro, ainda não sem mistura, como lá no Apocalipse vai acontecer, mas podemos observar que já tem sido derramada porções dessa ira de Deus. Está sendo aplacada, ainda cremos que a noiva, os filhos de Deus estão aqui, e a noiva, como nós já tivemos um estudo aqui, ela é arrebatada antes dessa grande tribulação, antes desses eventos de fato acontecerem na sua plenitude. Contudo, já estamos vendo porções disso sendo derramadas. E em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Aí os irmãos lembram, ou podem voltar no programa anterior, da leitura que eu fiz de Salmos no capítulo 14, verso 2, quando o salmista faz uma ilustração de Deus ali dos céus sobre a humanidade, olhando para ver se encontrava alguém com um juízo e sabedoria que buscasse o Senhor Deus de todo o coração. Agora, já estamos num contexto que a Bíblia diz que suplicarão-me atenção, entretanto não vos responderei. Ou seja, poderíamos olhar aqui para o cenário da grande tribulação, onde já não tem mais Espírito Santo na terra e as pessoas
naquele momento, descobrindo que ficaram essas pessoas, esses membros de igreja, este grupo de nécios, que perceberam que ficaram, como aquele grupo de Mateus 25, quando perceberam que não tinham azeite, foram agora buscar azeite. E o que está dizendo aqui? Não vos responderei, buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. E podemos lembrar também de quando a Bíblia fala dos dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas estariam com sede, não de água, com fome, não de pão, mas da palavra de Deus. Por quê? Não estão encontrando este alimento com tanta fartura, com tanta abundância de alimento? A mensagem em tão fácil acesso como nunca houve antes? Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Estão morrendo de fome, espiritualmente falando, com a comida, com o alimento armazenado. Por quê? Tomam essa Bíblia, tomam essa mensagem, mas sem o Espírito Santo, que é o que revela, como eu estava dizendo, como eu li aqui no verso 23, Deus derramando copiosamente sobre vós o meu Espírito e vos revelando as minhas palavras, mas foi rejeitado. E a palavra sem o Espírito, ela é morta. Porque é o Espírito que vivifica. O corpo sem o Espírito, nosso corpo sem o Espírito, é morto. É o Espírito que faz com que eu esteja aqui falando com você, que você esteja aí me ouvindo. Então você consegue captar isso nas Escrituras? Desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno Senhor. Verso 23, que eu li aqui de Provérbios capítulo 1. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Aí podemos lembrar o profeta falando aquela mensagem que eu li. Então Jesus chegou e chamou. O profeta dizendo que chegamos ao momento de crer ou não crer. E muitos, como a Bíblia está dizendo, foram indiferentes, ignoraram isso. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Falso bem-estar. Esse falso bem-estar, desse conforto de estar numa grande igreja, num grande ministério, essa segurança, essa paz de estar com um grande pastor, do melhor pastor do Brasil, do mundo. Veja a advertência. A imprudência dos nécios os matará.
É uma escritura para nós lermos e refletir, né? Então eu quero trazer aqui uma citação da mensagem Almas que estão em prisão agora, ou na outra tradução, Almas encarceradas hoje, né? Trazer aqui alguns parágrafos desta mensagem, uma mensagem, quem já teve a oportunidade de ouvir o profeta pregando ela, né? Em áudio, você consegue ter uma percepção ali do desespero, do quanto o profeta tentou aqui transmitir e conseguiu transmitir a sensação, a emoção, aquela atmosfera, né, do que ele estava vivendo ali, do que ele estava vendo. Pelo menos uma noção a gente consegue ter aqui, ouvindo essa mensagem. A partir do parágrafo 297, o profeta falando que Deus desceu, né, em Sodoma e encontrou Ló e suas duas filhas, né, diz para eles: saiam daqui agora mesmo. Dizendo para eles, um probleminha aqui na minha tela. Então ele trazendo ali aquela mensagem ali para Ló e suas duas filhas, né, que foi o que ele encontrou ali para tirar daquele lugar. E o profeta está dizendo assim: estão vendo? Acabou-se. Ele desceu ali, lembre-se. Ele estava a caminho ali embaixo. Ele enviara mensageiros diante dele, mas ele próprio desceu, correto? Para verificar se toda esta coisa era assim. E ele achou isto cheio do quê? Mulheres com o rosto pintado, a mensagem para os condenados. O que eles fizeram? Riram-se disto. Então, Sodoma já tinha recebido os mensageiros, aqueles dois anjos. O profeta traz muito esse tipo para a América dos seus dias, os Estados Unidos dos seus dias, que era uma nação chamada religiosa, né, chamada cristã, e também recebeu os dois mensageiros, né, Billy Graham e Oral Roberts, trazendo, levando o povo ao arrependimento e tal. Mesmo assim, o que aconteceu? Rejeitaram. Depois, o Senhor mesmo desceu, né, na figura ali do profeta William Branham, Deus mesmo descendo, operando aquelas coisas, permitiu ser fotografado na coluna de fogo, como eu trouxe aqui, mostrando para os irmãos até a cor, Deus permitiu que fosse mostrado, sendo condizente com as Escrituras, como nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 1. Todo esse contexto nós vimos aqui acontecendo lá em Sodoma, como Jesus disse, né? Como foi nos dias de Ló, e acontecendo nos nossos dias. Aí veja que detalhe importante agora. E o que eles fazem hoje? A mesma coisa. Eu pertenço a... Aí o profeta vai citando aqui o nome de igrejas. Eu sou... né, vamos colocar hoje dentro da nossa realidade aqui do grupo da mensagem. Eu sou do tabernáculo tal, do ministério tal, eu pertenço à igreja tal. É como nas denominações mesmo, defendendo placa de igreja. E Deus não vai vir buscar placa nenhuma, igreja nenhuma. Deus vai vir buscar indivíduos. Deus vai vir buscar aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. É o que Deus vai vir buscar. Mas as pessoas estão nessa falsa ilusão.
Então o que acontece? Então o que acontece? As pessoas tendo essa mesma reação ali nos dias de Sodoma. E aí, como as pessoas estão baseadas em pertencer a A ou B, baseadas às vezes por emoções, como o profeta vai citando aqui, dancei no Espírito, glória a Deus, eu falo em línguas, muito bem, vai em frente. E aí, eu cortarei meu cabelo, se eu quiser, eu farei isto, eu simplesmente irei e direi isto, vai tendo suas próprias vontades. O profeta fala, muito bem, vai em frente. No parágrafo 299. Num destes dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Você ouviu o que eu disse? Então, irmãos, quando aqueles dois anjos vão em Sodoma, trazem ali aquela mensagem para Ló e sua família, se tivesse mais alguém ali que ouvisse aquela mensagem, seria resgatado. Mas o que eles fizeram? Eles quiseram foi ter relações com aqueles anjos, com aqueles mensageiros. Aí nós olhamos para o quadro dos nossos dias, receberam os mensageiros, que, claro, os personagens principais ali nos dias do profeta, Oral Roberts, Billy Graham, mas poderíamos colocar aí todos os outros responsáveis por trazer esta mensagem. O que aconteceu? Essa Sodoma espiritual, ela ficou querendo receber, ter intimidade, com esses mensageiros, com essa igreja. Quando veio o próprio Deus para ter intimidade com essa igreja, eles rejeitaram. Não é o que encontramos em Laodiceia? O Espírito Santo do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar? Não é o quadro que aconteceu no reinado de Assuero, lá no livro de Esther? Vasti não quis receber semente, não quis ter ali intimidade com o rei, depois do rei estar estimulado, o vinho representando o estímulo da revelação. Espiritualmente nós conseguimos ver esses eventos acontecendo nos nossos dias. E voltamos nesse grande risco. O que nós observamos agora dentro das igrejas, da nossa realidade, da mensagem? O profeta citando aqui coisas, vou cortar meu cabelo, vou falar isso, vou fazer aquilo, não vou batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, não vou crer nisso, não vou crer naquilo. As pessoas tomando essas decisões hoje. Aí o que o profeta chama a atenção? Num desses dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Está entendendo por que hoje as pessoas, desde os líderes até os membros, não estão tendo mais temor em fazer determinadas coisas que antes tinham, que antes não faziam? Irmão e irmã, vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha.
e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o Evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. Aqui você pode entender pessoas que estiveram congregando, tendo comunhão com essa mensagem e que hoje você pode pregar o quanto puder e que elas seguem caminhando em destino à morte, ao inferno. E as próprias pessoas que estão frequentando as igrejas, também tomando este caminho de rejeitar a palavra hoje, rejeita amanhã e vai rejeitando e não voltam mais. Estão convencidas de sua religiosidade, como aqueles fariseus e saduceus nos dias de Jesus. Que afirmavam com todas as letras, com toda ousadia e convicção, que criam no profeta Moisés e defendiam de um idente a lei, defendiam suas sinagogas. Não é o que está acontecendo hoje? Defendendo suas sinagogas e creem no profeta William Branham. Você não pode aceitá-lo, porém o Evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. Você já está nesse ponto e você não sabe. Veja que coisa, irmãos. Que quadro lamentável. Não é muito semelhante à expressão usada para Laodiceia? Pobre, miserável, cega, nua e não sabe. E o profeta pregou aquela mensagem: e não sabeis, e não sabes, baseado nessa escritura, Apocalipse 3. Veja que situação. Volto a afirmar, é muito fácil nós identificarmos a realidade de Romanos no capítulo 1, aquele texto que eu li, ver isso no mundo religioso, identificarmos isso, está claro, explícito. Agora, vamos olhar para dentro, vamos examinar as nossas vidas, vamos examinar nós, que muitas vezes, como aqueles religiosos dos dias de Jesus, estufamos o peito e declaramos ser os cristãos dessa mensagem, os adeptos a essa mensagem, os crentes que receberam e creram neste profeta, na mensagem deste profeta. Agora está aqui a mensagem do profeta. Você pensa que você está vivendo em prazeres e está morto enquanto vive. Quantas pessoas mortas com essa mensagem na mão? Quantos líderes
pastores, ministros mortos, com essa mensagem nas mãos. E isso é muito pior do que ver o mundo morto em delitos e pecados. E não sabem. Por quê? Quando é tentado mostrar para eles suas condições, não aceitam, rejeitam, estão completamente convencidos de que tem esse azeite, de que tem tudo, são autossuficientes. Ouça todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora antes da condenação, o evangelho foi pregado aos condenados. Primeiro, antes que eles fossem, sem misericórdia. Noé foi um testemunho. Deus fechou a porta, depois de sua terceira puxada. Observe isso aqui, irmãos. Antes de Deus fechar a porta da arca, o profeta está chamando a atenção que Noé pregou a mensagem a pessoas já perdidas. E como nós vemos isso na prática? Que mesmo quando Noé permaneceu ali durante aqueles 7 dias ali dentro da arca, ninguém entrou. Porque a porta foi fechada no 7º dia. É um grande tipo maravilhoso que tem isso também, que eu não vou entrar aqui hoje. Então, você está observando essa afirmativa do profeta, que Noé, no finalzinho da sua pregação, ele já estava pregando a pessoas eternamente perdidas, que não iriam aceitar mesmo. A prova disso é que, durante os 7 dias, que o profeta chama da longanimidade de Deus, Noé ficou lá dentro, aquele monte de animal, quem sabe já ficando desconfortável ali, e nenhuma alma entrou. As pessoas já tinham ouvido aquela pregação, aquele evangelho, mas já para condenação, antes de entrar de fato em juízo. Porque, como nós sabemos, as mesmas águas que serviram para levar Noé àquele monte, aquela posição, aquele lugar onde a arca, onde Noé deveria chegar, foram as águas que trouxeram morte para toda aquela humanidade que rejeitou a pregação de Noé. E hoje, meus irmãos? E hoje, o que dizer dessas pessoas? O mundo, já estamos vendo, entrou em condenação. Está aí as pragas caindo. Está aí a ira de Deus sendo derramada. Ainda com medida? Sim. Mas está sendo derramada. Todos nós podemos ver isso. E a igreja? O que dizer da igreja? O que dizer de nós, crentes dessa mensagem? Por que muitas vidas não são mudadas? Por que muitas pessoas não crescem espiritualmente, não saíram da infância, da criancice espiritual? Não estão chegando a esse amadurecimento? Porque vale lembrar que estamos nos dias em que é exigido homens e mulheres
adultos, cristãos adotados, não meninos na fé, não crianças na fé. A pedra de coroa desceu para acoplar neste corpo. Está vendo o tamanho da responsabilidade? Se as pessoas pensassem um pouquinho, parassem um pouquinho para examinar as Escrituras, para examinar a palavra de Deus, elas teriam mais noção, mais percepção, mais sensibilidade do momento que estamos vivendo. Não é momento de perder tempo. Há um grupo que capta isso, o grupo chamado prudente. Veja a nomenclatura, prudentes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter essa prudência em não perder tempo em agir enquanto é tempo em busca dessa fé, dessa perfeição, dessa estatura, deste caráter que Deus deseja encontrar em nós. Agora, o Evangelho está sendo pregado e muitas pessoas estão ouvindo, mas prontas para entrar em condenação, mas sendo preparadas para entrar em condenação. Depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas. Não houve mais misericórdia. Os 10 não puderam ser encontrados. Lembra lá em Gênesis 18, 19, Abraão fazendo aquela intercessão. Se houver 50, 40, 30, 20, 10, aí o profeta está falando aqui, os 10 não puderam ser encontrados. E aos perdidos o evangelho foi pregado, os quais não poderiam ser salvos, porque foi simplesmente tem sido dessa maneira em cada era. Cada era rejeita a mensagem antes do julgamento. Eles têm feito isto novamente? Está isso aparecendo em uma coluna de fogo aqui embaixo no rio? Está isso aparecendo adiante na mensagem? Repreender esses ministros que tomam partido com a denominação em vez de ficarem na palavra? Quando Deus tem completamente vindicado que é Ele, e não uma coisa pobre, ignorante e iletrada com o homem, é Deus. E temos nós agora chegado ao ponto que a terceira puxada retornaria de novo aos perdidos eternamente? Morda sua consciência com seus dentes espirituais e verifique onde nós estamos. E se for, e você ainda está da maneira que está, então você pode muito bem andar, você está liquidado. Aqueles que estão do lado de fora, depois que o livro foi tomado pelo Cordeiro, o sexto selo é revelado e todos os selos terminou. Poderia ser, eu espero que não. Mombrana torcendo que não. Mas o que diz Apocalipse 10? O anjo forte com aquele livrinho aberto jurou que não haveria mais demora, que não haveria mais tempo.
Que momento estamos vivendo, irmãos? Merece toda a seriedade possível. O profeta cita aqui ainda nessa mensagem, né, Almas em Prisão Agora, no parágrafo 308, o profeta traz aqui uma citação de Gênesis no capítulo 15. Quando Deus está fazendo aquele pacto ali com Abraão, aquele sacrifício, partiu ali no meio ali, em duas partes ali o sacrifício, teve todo aquele pacto ali com Abraão, e o profeta chama a atenção aqui de Deus falando com Abraão que depois, após 4 gerações, ele julgaria aquela nação, né, aqui os amorreus, ele julgaria aquela nação com vara de ferro. E por que ele não julgaria naquele momento? A Escritura fala, né, Deus fala, que porque a iniquidade dos amorreus ainda não tinha transbordado. A taça da iniquidade dos amorreus ainda não tinha enchido completamente. E o profeta pega essa Escritura e aplica para os nossos dias. Aí está aqui, o irmão Brana bate várias vezes no púlpito. Eu virei nessa 4ª geração, então julgarei essa nação com vara de ferro. Isso está correto? Essa é a Escritura. Eu até peguei aqui essa Escritura e li lá. Você pode ler aí Gênesis capítulo 15. Aí o profeta falando aqui, tem demorado tanto essa longanimidade de Deus, que o mistério constantemente através de fita e tudo mais tem vasculhado através do mundo para ver se há mais um. Mas possivelmente esse último entrou bem recentemente. Tem sido a iniquidade que tem demorado tanto? Se Jesus é o mesmo, né, Hebreus 13:8, sua mensagem deve ser a mesma. Sua ação deve ser a mesma. Hoje nós podemos observar os trabalhos evangelísticos que se faziam antigamente, ir de casa em casa, culto em praça, todo aquele trabalho que era feito hoje já não tem surtido mais efeito. Veio pandemia, deu um pouquinho de temor das pessoas, depois ficou tudo normal de novo, depois as pessoas se acostumaram com isso e continuou tocando o barco. Praticamente, esse último eleito parece que, como o anjo ensinando o profeta a pescar, nessa 3ª puxada, não mais aquele rio cheio de peixes, não mais aquela pesca numerosa, não mais aquele fervor, aquele avivamento de tantas pessoas ali interessadas, envolvidas. Não é o número. A gente sabe. Com Deus não é número. O profeta tem uma expressão que o diabo conta os seus e Deus pesa. Deus pesa os seus. Qualidade. Você pode olhar para o grupo onde você congrega, onde você se reúne, independente da quantidade numérica, você pode observar que a cada momento são menos pessoas realmente comprometidas com a palavra, que estão envolvidas, que essa chama do Evangelho tem ardido em seu peito. Cada vez mais precisamos fazer mais esforços para chamar a atenção das pessoas para a palavra. Quem deu crédito, né? Quem está dando crédito?
como ficou marcante para mim ali, Salmos capítulo 14, Deus olhando do céu sobre a humanidade para ver se havia algum ser humano, alguma pessoa com juízo e sabedoria, buscando o Senhor de todo o coração. Não só por causa de cura, não só por causa de emprego, quando a coisa aperta de um lado ou do outro, mas buscando ao Senhor, porque quer estar em comunhão com Ele, porque tem prazer em estudar a palavra, em ser revelado pelo Espírito Santo, em conhecer a Deus, mas não para ter benefícios somente dele. E o profeta falando, né? Estamos vivendo essa longanimidade. Observe o mundo, veja onde ele está. Olhe como eles têm rejeitado a verdade, como se tem propriamente identificado a parte da profecia. Agora, onde nós estamos? Ó Deus, sê misericordioso, isso me corta o coração por dentro. Quem me diz disto? A pergunta do profeta, onde nós estamos? O mundo está identificado com as escrituras que lhe dizem a respeito? E nós, onde nós estamos? Estamos ouvindo esse evangelho simplesmente para a nossa condenação? Estamos nesse quadro? Será? Será que as igrejas hoje, estou falando da mensagem, esse discurso de falar, as denominações rejeitaram, isso aí já ficou para trás. É as igrejas da mensagem que está rejeitando, como eu mostrei naquele programa, os irmãos de José eram filhos da graça, eram aqueles que faziam parte da família de Israel, de Jacó. Não eram outras nações que estavam ali rejeitando José. Não eram essas outras igrejas. Então você pode tomar lá em Gênesis 15, né, onde se encontra esse texto, Deus falando com Abraão, né? Abraão foi avisado antecipadamente, né, do que Israel, do que sua descendência iria passar, mas que no final dessas 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. O que quer dizer, quando esta taça de iniquidade fosse então cheia, completamente cheia, então Deus iria trazer as consequências para eles. E o que nós estamos vendo? Momento que estamos vivendo diante de todas as evidências do comportamento do gênero humano, essa taça, ou essas taças da ira de Deus, sendo completadas. Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, a mensagem pregada em 2 de outubro de 1957. A partir do parágrafo 97. E se fui aceito em Cristo, e Cristo tomou o meu julgamento, e eu aceitei sua propiciação pelos meus pecados, como pode Deus me julgar? Ele me julgou quando ele julgou a Cristo. Então estou livre do julgamento. Então, vendo eu o sangue, passarei por vós. Vê? Mas agora, com o ímpio,
Não é assim. Ele vai para um lugar de tormenta. E nós sabemos que isto é a verdade. O ímpio está vivo, ele está em um lugar de tormenta. Ele está em um lugar onde ele não sabe. É assim que estes espíritas e médiuns chamam esses espíritos das pessoas que partiram. Algum tipo de brincadeira e piadas sujas e coisas que eles contam, se você já viu algumas delas, correto? Aí o profeta fala aqui no parágrafo 101, para o lado que a árvore se inclina, este é o lado que ela cairá. E no estado em que você morrer, esta é a razão que discordam em orar pelos mortos. Vê? A intercessão de oração, a comunhão dos santos e assim por diante. Isto não pode estar de acordo com a palavra de Deus. Não adianta orar por ninguém depois que morrer. Está terminado. Eles atravessaram a linha entre a misericórdia e o julgamento. Ou eles foram para a misericórdia, ou se afastaram da misericórdia. Então a decisão é agora. Nós que estamos vivos, estamos com essa oportunidade nas mãos. Aí o profeta cita aqui uma escritura, eu peguei essa escritura aqui, deixa eu ver se eu salvei ela aqui. Que se encontra em Lucas 16, a partir do verso 19. Que é, conforme o profeta mostra, aquele jovem rico, aquele mesmo jovem rico que está, por exemplo, em Lucas 12, né, a partir do verso 20 ali, aquele jovem rico que se aproximou de Jesus, perguntou o que faria para herdar a vida eterna e tal, e quando Deus falou para ele, tinha lá suas riquezas, ele não conseguiu fazer o que Jesus disse. Quando chega então em Lucas capítulo 16, você pode tomar aí essa escritura, eu vou pegar aqui, peraí que fechou aqui a minha, só para você lembrar aqui o que o profeta está citando. Então, em Lucas 16, a partir do verso 19, esse rico já tinha agora partido, né, já tinha morrido, e também Lázaro, que foi um pobrezinho ali, mas que creu, né, na palavra, que creu em Jesus Cristo, partiu salvo, e esse rico foi para o lugar de tormento, né, lugar este que o profeta está citando. Então, enquanto vivo, quando ele rejeitou a misericórdia, quando ele rejeitou a palavra do dia ali, a verdade, Jesus Cristo, então ele cruzou essa linha. E as coisas naturalmente falando ali, suas riquezas aumentaram, as coisas continuaram dando tudo certo para ele, mas ele já tinha cruzado essa linha. Quando ele teve um momento de decisão entre crer ou não, ele rejeitou, ele descreu, ele não creu, cruzou essa linha, onde foi parar? Lá no Hades, lá no inferno. Então o profeta está citando esse episódio. Na mensagem O Poder de Deus para Transformar, eu tenho aqui também essa citação, já para chegar ao final aqui, uma citação importante também, que eu gostaria de trazer para os irmãos, para a gente caminhar mais um pouco aqui no quadro que o profeta traz. Porque eu estou explorando bem aqui nesse campo religioso, né, atravessar essa linha da misericórdia, mesmo sendo pessoas religiosas, mesmo sendo pessoas frequentadoras, né, frequentadores de igreja. Então tem aqui um exemplo muito bom de se falar, que é o exemplo de Caim.
Caim foi tão religioso como uma pessoa mais religiosa que pudesse ter nos nossos dias, como teve nos dias de Jesus. E o que aconteceu com Caim? Caim cruzou essa linha. Quando Deus apresentou para Caim, né, lá em Gênesis 4, depois você pode tomar na sua casa, tomar as escrituras, capítulo 4 de Gênesis, você vai ver esse episódio, né? Depois de Deus aceitar o sacrifício de Abel, aquele sacrifício feito por revelação, e Caim, e o de Caim ser rejeitado, então Deus vem e fala para Caim: olha, Caim, porventura se você não fizer como Abel fez, não haveria aceitação para ti? Mas Caim vem e rejeita. O que acontece? Ele cruza agora, porque ele tinha naquele momento a oportunidade de crer, de aceitar aquela misericórdia, de aceitar aquela mensagem do próprio Deus. O que ele fez? Rejeitou. Aí o profeta vem e fala: agora observe que aquilo que fez com Caim será da mesma forma hoje. Isto fez com que Caim fosse embora, um pecador voluntário. Ele desobedecia voluntariamente, e cada pessoa será da mesma forma. Desobedeceu voluntariamente depois dele ter visto a mensagem de Abel tão vindicada por Deus, que era a verdade, e recusou fazer isso. Fez o mesmo então. Ele atravessou a linha divisória. Então hoje, nos nossos dias, o crente revelado, genuíno, tipificado por Abel, essa mensagem é vindicada, e Caim, esse religioso, não é capaz de aceitar, mesmo essa mensagem sendo vindicada, rejeita isso, e agora ele começa a pecar, ele começa a desobedecer a palavra, a desobedecer a Deus voluntariamente. É a partir desse ponto que eu quero estar continuando, Deus assim nos permitindo essas lições. Como isso vai se agravando cada vez mais na medida que há essa rejeição da palavra, na medida que há esse atravessar, esse cruzar essa linha, então você observa que não há mais temor e as pessoas vão pisando, vão desobedecendo voluntariamente de uma forma terrível, caminhando cada vez mais para a morte. Que Deus os abençoe, que essas palavras aqui possam surtir efeito em vossas vidas, que Deus possa trazer um entendimento a cada um de vocês, aqui dentro da minha simplicidade, sendo apenas um pequenino que vem diante de Deus para aprender dele e compartilhar com vocês. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.